Apresentamos Mitologia em Pauta, um estudo do GRESG com Guaraci Silveira. Símbolos, lendas, fábulas, deuses, heróis e suas relações com a psique à luz da espiritualidade. Bons estudos! Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Nós estamos iniciando o nosso estudo Mitologia em Pauta, número 2 da primeira temporada, a educação de forma lúdica. Estamos felizes por estarmos aqui, porque esse estudo tem recebido apoio de muita gente que tem estudado conosco e dado o seu comentário. Isso nos estimula a continuar. E hoje vamos estudar sobre os mitos da criação. Vai ser bem interessante. Nós convidamos para também dar a sua opinião aqui hoje o grande Joseph Campbell, numa fala que nós captamos de um dos livros dele. Vocês vão ver que coisa interessante, como que encaixa perfeitamente nisso que estamos estudando. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje pedindo a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos conduza, que nos dê forças para sermos úteis de alguma maneira, né? Então, aqui nós temos Mitologia em Pauta, temporada 1, a educação de forma lúdica. No primeiro estudo, nós fizemos o que é mitologia. E agora vamos falar sobre mitos da criação. Então, vamos lá. Olha só, era preciso criar a Terra, onde minerais, vegetais, animais e homens iriam evoluir dentro de um período. Mas como foi a criação da Terra, segundo as lendas e os deuses? Este é o nosso estudo. Mitologia em Pauta, episódio 2, Mitos da Criação. Convido vocês a estar aqui conosco durante todo esse estudo. Olha só. Nos corações de todas as mitologias do mundo, existe a crença em um reino sobrenatural, além de nossas vidas cotidianas. Este outro mundo precede a humanidade e é a fonte de todos os seres, avivando o universo e dando significado à nossa existência. Você observa que o reino sobrenatural, ou seja, o mundo espiritual, sempre esteve presente nos estudos que a mitologia promoveu para aqueles povos antigos. Então, sempre o mundo sobrenatural. E nós vamos ver como é que eles citavam esses mundos. Tá? Então, hoje, o Espiritismo os estuda como colônias espirituais, dimensões espirituais, que está dando aquela roupagem mais aprimorada, né? Bem mais concisa do que seja esse mundo sobrenatural. Tá? Então, esse domínio sobrenatural que dá origem aos deuses, monstros e magias, que juntos formam a base de todas as mitologias, quase todas elas voltam à cosmologia, de onde vem nosso universo, como se originou e como vai acabar. Vejam vocês. Aqui ele está falando de magia, né? Ele está falando de lá do mundo sobrenatural, vem os deuses, os monstros e as magias. O que é magia? Magia é algo que acontece que a pessoa não consegue ou não conseguia decodificar, que depois a ciência veio e transformou aquilo em conhecimento. Então, magia era, por exemplo, uma ação ectoplasmática movendo um objeto. Aquilo era magia, né? A magia da cura, a magia do entendimento de como, por exemplo, movem as folhas de uma árvore. Então, tudo aquilo era magia. Até o vento, para eles, era magia. Então, magia, vamos entender esse nome, é aquilo
que hoje a ciência decodifica como funções naturais, né? Então, continuando aqui, olha, e esses estudos sempre ligados ao cosmos, né? De onde vem nosso universo, como se originou e como vai acabar. Outra coisa que é importante a gente conversar aqui, muito sério, é que a maioria das pessoas acha que o universo é a Terra. Só a Terra. Não, a Terra é um ponto do universo. O universo é muito mais abrangente, ele contém galáxias, contém sistemas, estrelas, enfim, contém todo um conjunto de coisas que vamos descobrir ao longo da nossa evolução. Então, a nossa Terra é um mundo dentro do universo. Isso tem que ficar bem claro para todos, tá? Bem, então, na maioria das mitologias, o universo é dividido em 3 níveis, né? O primeiro deles é o domínio dos deuses, que seria o mundo espiritual, que seria os céus, né? O segundo seria a Terra, né? Aqui onde nós vivemos. Então, nós temos o plano espiritual, a Terra e também temos as regiões inferiores, que é chamado mundo subterrâneo ou inferno, que são as dimensões inferiores do planeta. Abismos, trevas, umbral. Né? Então, quer dizer, eles já sabiam disso. Quando hoje nós estudamos na doutrina espírita que existe, né, plano espiritual, que existe plano físico e que existe umbral, isso tudo já era dito para eles lá naquele tempo antigo. Só que eles não podiam explicar isso de uma maneira assim mais conclusiva, porque a mente deles não cabia essas informações. Quando eu falo eles, eu posso também dizer que fomos nós, né? Quem sabe nós estávamos lá há milhares de anos atrás aprendendo com os espíritos superiores na escola da mitologia. Bom, então vamos continuar aqui. Em muitas tradições, como as mesopotâmicas e gregas, esses níveis nasceram do caos, que é o universo em seu estado primordial, e foram criados pelos próprios deuses. Bom, então, estabelecendo um paralelo com os ensinos espíritas, este éter recebe o nome de fluido cósmico universal, de onde promana tudo. Então, aqui nós temos uma imagem, pode ser do fluido cósmico universal, porque nós não temos fotos, né, do fluido, então a gente vai imaginando que seja um grande local onde existe toda uma construção energética, né, em estado, digamos, de repouso, e que é agitado, excitado pelos espíritos superiores, pelos cristos, aquilo começa a criar forma que vai gerar a matéria, tanto a matéria mais leve, né, menos densa, quanto a matéria mais densa. Então, as tradições todas diziam, né, que tudo começa no caos, ou seja, caos e desarmonia, e que, no seu estado primordial, né, o universo foi criado pelos próprios deuses, como foram mesmo. Só que esses deuses são os espíritos que promovem esse trabalho a nível tão grandioso, como André Luiz fala, que são co-criadores em grau maior. Né? Então, existe o éter, Gaia e Tártaro, que são os 3 níveis que eles entendiam. Né? O éter, fluido cósmico, Gaia, a terra, e Tártaro, os submundos. Então, no mito grego, o céu era reconhecido como éter, a terra como Gaia e as regiões subterrâneas como Tártaro. Nas histórias nórdicas, há 9 mundos em torno da ave de Yggdrasil. Os Yorubás da Nigéria dizem apenas mundo físico e mundo invisível. Também está certo, né? Mundo físico e mundo invisível. Essa árvore de Yggdrasil, ela é como se fosse assim como é que vamos explicar isso? É como se fosse algo, né, que elevasse, e ali ela é subdividida em níveis. Tá? Então, essa árvore seria isso, uma mostragem de que existe a planta fincada na terra, ou no submundo, né, e vai no submundo e vai se elevando até chegar ao plano celeste. Ok? Bom, então vamos continuar. Os panteões de deuses são comuns em quase todas as mitologias. Um deus se torna poderoso pela força bruta,
artimanhas ou intelecto superior. Na Grécia Antiga, essa posição era ocupada por Zeus. Para os romanos era Júpiter e para os nórdicos Odin. Os deuses costumam ser os mesmos. E, inclusive, esse estudo, Campbell, ele fez muito esse estudo assim, nessa questão dos deuses, né? Que eles estão em toda parte e dizem mais ou menos a mesma coisa. Eu cito Campbell, meus amigos, porque é um dos maiores mitólogos que nossa contemporaneidade teve. Ele já desencarnou há pouco tempo, né? Mas ele é um grande estudioso disso. Então, ou seja, existe sempre essa coisa de um ser superior criando tudo aquilo que a gente conhece, que a gente vê por aí. Observe uma coisa, tá? Como que a mitologia foi importante? Por quê? Vejam vocês. Hoje nós somos nós, o outro e o mundo onde nos relacionamos, as coisas onde relacionamos. Então, esse conjunto de informações eram necessárias para que eu me situasse bem em mim, na presença do outro, na presença do mundo e na presença do cosmos. Então, é isso que nós estamos vivendo hoje. Existem pessoas, hoje, encarnadas ou não, que elas não entendem isso. Muito mal elas entendem um pouquinho de que elas estão existindo. Muito mal, né? E o outro é sempre, quase sempre, objeto de uso, ou ele é objeto do outro, e o mundo que ele vive é uma, digamos assim, uma planície de busca de prazeres. E os céus, está tão longe que eu não quero nem saber o que significa e para que serve, né? Isso aí. Então, hoje em dia, infelizmente, nós ainda temos pessoas que pensam, não fazem essa relação correta, né? Eu, tu, o mundo e o cosmos, de onde tudo se origina, tá? Então, é bom a gente saber essas coisas e colocar sempre, né? Então, os deuses inferiores desempenhavam muitos papéis relevantes. Os astecas tinham centenas deles com funções diferentes. Quem são esses deuses? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, né? Então, vai ser bem... Vou tentar explicar isso para todo mundo, para que isso se torne, né, uma coisa definitivamente entendida por todos. Por isso nós estamos estudando mitologia. Eu quero dizer mais uma vez para vocês, o que nós estamos fazendo aqui é uma proposta de entendimento da mitologia, que você pode saber mais, você pode contribuir mandando para nós as suas informações, você pode discordar, nós não estamos fechando nenhuma questão. Isso tem que ficar bem claro, né? Nós estamos fazendo uma proposta de estudos, tá? Então, vamos lá. Olha só, esses deuses trabalhavam amor, chuva, parto, lavoura, música, arte. Não é exatamente isso que nós fazemos hoje? Nós não trabalhamos isso aí? Amor, chuva, parto, lavoura, música, arte. Veja você, hoje nós temos assim, uma forma melhor de entender isso. Hoje nós temos estudos científicos que falam sobre, principalmente, chuva, parto, lavoura, música, arte. Existem estudos muito aprofundados já dos nossos tempos. O amor, um pouquinho, né? Ainda não se tem uma vivência pura desse amor, mas já estamos buscando. Então, veja aquelas pessoas lá do passado, antes do agricultor. Será que ele entendia isso? Então, eram os deuses que faziam isso, para eles. E a gente vai ver quem eram esses deuses. Tá? Vamos lá. Muitos deuses possuem traços humanos, mesquinhos e encrenqueiros. Isso era demais da conta, né? Que na verdade, somos nós, né? Então, muitos discutem, né? Crianças se rebelam contra seus pais e pais monstruosos comem seus filhos. De tempos em tempos, uma ou mais divindades menores resolvem desafiar a autoridade do líder dos deuses. Isso não acontece até os nossos tempos, até os nossos dias? Essa confusão que está aí, minha gente? Essa pai engolindo o filho, ou seja, pai não deixando que o filho cresça, né?
pai que não permite, que castra o filho, né? O filho que não aceita a paternidade, rebela contra a paternidade. Então, nós estamos vivendo tudo isso. Lá na mitologia, eles estudavam isso, pois também existia isso. Hoje, já com as leis sociais, né, e um pouco mais desse conhecimento de família, pode ser que mudou um pouco, mas ainda temos muitos problemas nesse campo. E a mitologia tratava disso. Olha que interessante. Já lá naquele princípio, já se falava em constelação familiar. Olha, né, que interessante isso. Então, muita gente gosta de desafiar a autoridade do líder, né, dos deuses. Não tem isso. Às vezes, numa empresa, se rebelam, né, contra o patrão e faz aquele status, né, de querer mais, ganhar mais, né, produzindo e ganhando mais. Quer dizer, não estamos entrando no mérito, porque isso aí a história já explicou, já contou, né? Então, para a maior parte dos deuses, guerra e conflito eram ocorrências diárias. Tá? Não só essa guerra, digamos, de flecha, né, lança, essas coisas, pedras, eles usavam muitas pedras, não só esse tipo de guerra, como também essas guerras que nós temos hoje, guerras de colocações, né, de posições políticas, posições religiosas, isso tudo pode-se dizer guerra, né? Isso tudo é ocorrência diária, como é nos nossos dias. Então, veja aqui, ó, Satã desafiou Deus e foi mandado para o inferno. Há também deuses divinos que desempenham papéis de trapaceiros e malandros. Então, vamos pegar a palavra Satã. Muita gente acha e prega que Deus teria criado, né, um ser ou seres satânicos para perturbar a vida dos seus filhos. Olha só. Então, eu tenho filhos, e eu crio um só para perturbar a vida deles. Isso não tem lógica. Um pai terreno não faria isso. Né? Não educaria um filho para perturbar a vida dos outros, as vidas dos outros filhos. Então, Satã é uma palavra hebraica que significa inimigo. Tá? Então, toda vez que você ouvir essa palavra Satã, pensa isso, é inimigo. Que pode ser o inimigo, né, mais suave, o inimigo mais moderado ou não. Então, esse aí foi mandado para o inferno, por quê? Porque geralmente essas pessoas encrenqueiras, inimigas do bem, né, elas têm um nível de consciência mais baixo. E quando você falar inferno, pense em nível de consciência baixo. Né? E também tinham deuses divinos, né? Ou seja, pessoas que já tinham um nível de inteligência que desempenham papéis de trapaceiros e malandros. Sabe que isso acontece nos nossos dias? Claro, né? Muita gente inteligente aí que gosta de trapacear, né? Que gosta de ganhar aquilo que não lhe pertence, né? Apropriações indébitas. Então, são os trapaceiros, os malandros, que são inteligentes. Então, por isso que ele fala divino. Então, aqui nós vamos colocar, eles colocam muito esses animais, o coiote, nos contos nativos americanos, que eram desse nível, né? Na mitologia nórdica, e Maui, na Polinésia, são exemplos de personagens imprevisíveis que às vezes ajudam e outras vezes atrapalham. Quer ver a carinha deles? Olha aí. O coiote, né, americano, o Loki, nórdico, e o Maui, da Polinésia. Então, era a representação desses espíritos malandros e trapaceiros que tentavam perturbar, como hoje na nossa sociedade. Ainda temos isso. Tá? Então, lá na mitologia, lá naquele passado, eles já estavam mostrando que existia isso, e que a gente tinha, primeiro, não querer ser um deles, e segundo, saber se defender deles. Tá? Bom, aqui, vamos fazer um pouquinho mais. Mito sobre a criação do mundo. Os povos mesopotâmicos, em especial os sumérios e babilônios, desenvolveram uma cosmogonia completa. Entre esses povos, representava-se o início da criação como um processo de procriação. Os deuses teriam sido os elementos naturais que formaram o universo. A gente sempre encontra isso, né? Muitas vezes por meio de lutas contra as forças desagregadoras. Os babilônios, numa epopeia sobre a criação, glorificavam a vitória de Marduk, o único deus bastante forte para derrotar o dragão Tiamat, personificação do mal. Então, meus amigos, minhas amigas,
sempre eles voltam àquele caos do início, ou seja, o fluido cósmico universal, de onde sai a Terra. Né? Onde sai tudo, né? Sai de lá. Inclusive, nós estamos falando da Terra porque é onde nós moramos. Então, sai tudo dessa coisa desorganizada que, aparentemente, é o fluido cósmico universal. Ele vai sendo organizado a partir da colocação ali, né? De pegar subpartícula, partícula, átomo, molécula, substância. Então, no princípio, é aquela coisa desagregada. E depois vai formando algo, né? Que tudo que nós tocamos, né? Vem de lá. E o nosso mundo também. Então, a Gênesis descreve a origem do mundo e do homem com linguagem e imagens semelhantes às dos relatos mesopotâmicos. O primeiro capítulo diz: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra era vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo. Um vento de Deus pairava sobre as águas. Um vento de Deus são os espíritos superiores, né? Que vão lá nas águas, quando ele diz, é o fluido cósmico, tá? E então Deus diz: haja luz, e houve a luz. Então é o som do início, é o verbo, é o dinamismo, né? Verbo é dinâmica. Então, a dinâmica da voz, a dinâmica da vontade, então criou-se a Terra, tá? Então, Deus viu que a luz era boa, né? E Deus separou a luz das trevas. Por quê? O mundo começa a girar, e aí tem noite e dia, né? Então, Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Houve uma tarde e uma manhã, tudo porque a Terra começa a fazer o seu movimento de rotação, né? Então, vai criando dia, noites, manhãs, tardes, e eles explicavam isso ó, desde o princípio, e sempre colocando Deus como autor e os seus Elohims, né, os seus espíritos superiores, para ajudar ou para fazer esse trabalho. Então, e teve o primeiro dia, né? Imagina o primeiro dia da Terra. Então Deus diz: fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, diante do firmamento do céu, e assim se fez. Então, Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, ele o criou. O homem e a mulher, ele os criou. Veja você, que Deus nos criou a imagem e semelhança dele, não fisicamente, porque isso gera o antropomorfismo. Não, ele gera espiritualmente a imagem e semelhança dele. Tem pessoas que falam que Deus não existe. Então, se Deus não existe, existe o nada, certo? Então, eu sou a imagem e semelhança do nada, então eu sou nada. Vejam vocês que coisa que a gente precisa saber. Então, falar que Deus não existe é falar que eu não existo. Porque se tudo vem do nada, eu também vim do nada, então eu sou nada. É preciso a gente tomar cuidado com essas filosofias que não aceitam uma criação suprema do Pai, como a gente viu aqui, como a gente lê na Bíblia, que houve toda uma sequência, né? Houve a criação do dia, da noite, a separação das águas de cima com as águas de baixo, águas de cima, fluido cósmico universal, águas de baixo, as nossas águas aqui, né? A estrutura da água aqui no mundo, aí fez a luz, né? Porque a rotação da Terra, criaram-se os pássaros, criou-se o homem e a mulher. Então, isso tudo é para explicar como é que chegamos. Porque quando isso era colocado para as pessoas, já existia tudo isso. Então, eles tinham que falar de alguma maneira como que veio, para depois, mais tarde, isso ser avançado como nós estamos fazendo hoje. A ciência está fazendo, a filosofia, o processo educacional está fazendo. Né? Então, tudo teve a sua início. Eu queria voltar aqui, Vitória de Marduk sobre Tiamat. Eu considero particularmente que esse Marduk aqui seja o Senhor Jesus. E Tiamat, o caos do início, que Jesus transforma aquela bola ígnea da terra, né, num lugar para morar. Então, Jesus foi esse grande transformador daquela bola ígnea, que era o caos, né, que era o Tiamat, para que gerasse um lugar para morarmos. Olha, é muito, muito bom saber que nós temos esses estudos todos. Né? Então, entre os povos americanos, foram provavelmente os maias que desenvolveram um mito mais coerente sobre a origem do mundo. Sua explicação remonta ao princípio último e concebe a criação em 3 etapas. Então, na primeira,
Runabi-Ku, o Deus Uno, fez-se a si mesmo e criou o céu e a terra. Na 13ª, tomou terra e água, misturou-os e desse modo foi moldado o primeiro homem. Então, são tentativas de explicar para mentes muito primitivas. Então, teve alguém que fez. Então, a gente pode sintetizar assim: houve alguém que fez tudo isso. Isso não se fez sozinho, como nós sabemos hoje que não. Então, a ciência sabe que a Terra teve uma sequência de sair do Sol, né, para entrar na órbita, e nós, espíritas e todos aqueles espiritualistas que estudam isso com mais profundidade, vão entender que teve ações dos espíritos superiores. Em Heliópolis, no Egito, a criação é atribuída a Atum, uma divindade intimamente relacionada a Ra, que, conforme se contava, já possuía um potencial de existência nas águas de Num como um ser inerte. Atum foi um deus que gerou a si mesmo, né? Era a fonte de todos os elementos, de todas as forças do mundo. Sim, sempre a gente remonta ao éter, ao fluido cósmico universal e à ação de espíritos fazendo aquilo acontecer. Então, não existe criação, geração espontânea, né? Existe algo determinado, planejado, né? Tem projetos para isso. Então, na lenda nórdica da criação, diz que a vaca lambeu o gelo e libertou o primeiro deus. Buro, que foi pai de Bor, que por sua vez foi pai do primeiro Exir, Odin, e seus irmãos Vili e Vé. Então, os filhos de Bor, Odin, Vili e Vé, destroçaram o corpo de Ymir, e a partir desse criaram o mundo. Ou seja, nós estão colocando aqui que teve uma ação, né, dos espíritos que destroçaram o caos, acabaram com o caos e criaram o mundo. Então, em todas as mitologias, essa coisa vai surgir para nos explicar e nos colocar face a face com aquilo que nós hoje já estamos começando a saber. Veja você que coisa interessante. Olha só, dentro desses estudos da mitologia, nós vamos ver que eles encaixam perfeitamente naquilo que a ciência e o espiritismo dizem hoje. Claro que eles falavam de maneira metafórica, mas hoje nós estamos estudando isso de maneira mais científica, mais lógica e mais justa. Mas o princípio é todo ele encaminhado para chegar a esse fim que nós estamos trabalhando hoje, né? Então, veja como é que é a importância da mitologia, como que ela foi importante no mundo naquele tempo. Então, aí estão, né, essas representações aqui, o Nabi-Ku, aquele que se dividiu em três e fez a si mesmo, Atum, que é talvez o deus que criou, que mexeu lá no fluido cósmico, né? E Buro também, que mexeu no fluido cósmico. Então, todos eles estão contando a origem desse mundo, né? Então, uma mitologia africana nos dá conta que o mundo foi criado por Deus. Seu nome, Nanabaluk, era ao mesmo tempo macho e fêmea. Sozinho, ele deu à luz aos gêmeos Maú e Lisa, e a eles foi dado o domínio do mundo. Interessante colocar macho e fêmea, tá? Por quê? Porque esses espíritos, eles não têm sexo. Eles são masculino e feminino. Eles são potencializados. Então, eles não precisam dessa distribuição do sexo que nós temos hoje aqui, enquanto humanos. Tá vendo? Como é que também aí há uma lição? Isso está no livro dos Espíritos, né? Você pode observar, se não me engano, a questão 200. Na mitologia hindu, Brahma, quando da criação do mundo, resolveu dar à Terra habitantes que fossem criados da sua própria emanação. A gente sabe que nós saímos de Deus, né, gente? Assim criou, através da sua boca, seu filho mais velho, o Brahmani, que significa o sacerdote, ao qual confiou os 4 Vedas. Um dia nós vamos estudar esses 4 Vedas aqui dentro dessa série, né, para a gente ver como é que é interessante o que eles falavam nesses Vedas. De seu braço direito saiu Kshatriya, o guerreiro, do esquerdo a esposa do guerreiro, e das suas coxas surgiram os Vaisyas, do sexo masculino e feminino, agricultores e comerciantes. E de seus pés, os Sudras, mecânicos e trabalhadores. Então veja que eles iam explicando, né, como é que tudo aconteceu, como é que tudo surgiu. De que maneira que as coisas foram se organizando no mundo.
Eles foram dando nomes, né? Muito relacionados à cultura deles, né? Mas que havia uma ação. É isso que eu quero que você entenda. Eles mostravam que a criação do mundo e a sequência dessa criação tinha uma ação, uma dinâmica, tinha a força dos espíritos superiores, que eles davam esses nomes aí, Brahmani, né? Kshatriya, e por aí vai. Cada cultura usou o nome que achava interessante para melhor explicar. Tá? Conta a lenda chinesa que, ao princípio, apenas existiu o caos, estando o céu e terra unidos. De novo, fluido cósmico universal. E o universo estava concentrado em um ovo negro, que é o fluidão, né? Dentro dele dormia um único ser, Pangu ou Panku. Quando este acordou, se encontrou preso no ovo, porque tentou quebrá-lo. Isso fez com que parte do ovo, a mais leve e clara, saísse disparada para o céu, enquanto a parte inferior, a mais escura, ficou lá. Então, você tira uma parte do fluido cósmico para criar o sistema solar. E do sistema você cria a Terra. E uma parte fica lá, o fluido cósmico é imenso, né? A gente nem imagina como que ele é. Então, na lenda japonesa, nós vamos encontrar, antes do céu e da terra existirem, havia o caos. De novo, o fluido cósmico universal. Guardem isso. Inimaginavelmente ilimitado e sem forma definida, que é o fluido. A gente sabe disso. O fluido é sem forma, né? E é muito grande, é muito indefinido. Então, desse lugar, né, sem fronteiras e sem formas, emergiu uma massa límpida, leve e transparente, vindo a formar o céu. Ou seja, a modificação do fluido cósmico universal, que o Allan Kardec trabalha isso na Livro Gênese. Percebe? Então, tem toda uma estrutura que nós estamos estudando hoje, era dito lá na mitologia. Tá? Essa massa veio a ser a planície dos céus elevados, né? Takamagara, na qual se materializou a deidade Amenu Minakanushi no Mikoto, deidade do augusto centro do céu. É claro, sabe, minha gente, que muitas coisas hoje relacionadas, por exemplo, ao universo, nós não sabemos. Mas aqui, esses espíritos nos dão a entender que eles sabiam. Então, já começaram a colocar coisas até mais avançadas para a gente buscar. Ele fala do centro do céu, que pode ser o centro do sistema solar, que é o Sol, pode ser o centro do universo, que deve ter uma área administrativa do universo. Tá? Enquanto isso, o que era pesado e opaco neste vazio, gradualmente se precipitou e assentou, transformando-se na Terra. Olha que lindo isso aí. É quando a Terra se desloca do Sol, né? Entra na órbita, e aí naquela órbita vai formar a Terra. No entanto, levou um tempo imensamente longo para se condensar suficientemente e formar um solo sólido. Nós temos, nos estudos hoje da geologia, nós temos aquilo que chama de éons, que são eras muito grandes, de milhões de anos. Isso que ele fala que demorou muito tempo para que a Terra se solidificasse. Ela sai do Sol e ela começa a esfriar. À medida que ela vai esfriando, ela vai se solidificando e criando, né, as montanhas, vai formando as rochas, vai formando todo este solo nosso. Isso demorou milhões de anos. Milhões. Né? E por isso que fala que foi muito longo esse tempo. Tá vendo? Em seu estágio primordial, por milhões e milhões de anos, a Terra assemelhava-se a uma mancha de óleo flutuante, como água marinha, na superfície dessa matéria, dessa matéria inerte, que a gente estuda hoje isso, né? Com toda a sua propriedade, a ciência nos explica isso hoje. Então, Pangu ou Panku, esse elemento aí em cima, Takamagahara, esse aqui, né? Esse caos todo aí. Então, em seu estágio primordial, por milhões e milhões de anos, a Terra assemelhava-se a uma mancha de óleo, né? Não parece uma mancha de óleo flutuante? Como água marinha na superfície da Terra. Aí está. Como que eles ensinaram a criação do mundo, gente? Então, eles colocaram, vamos lá, olha, eles colocaram fluido cósmico, eles colocaram a ação dos espíritos, colocaram a formação do universo e a formação do mundo, onde nós moramos. Então, eles mostraram que tem uma sequência. E hoje nós estudamos isso. A ciência e o espiritismo estudam isso.
tá? Eu não sei outras doutrinas, porque que eu não frequento, né? Mas o Espiritismo estuda isso. Viu como é que é interessante? Como é que a gente tem que abrir a nossa cabeça para buscar essas informações que desde o início estavam aqui conosco? E muitos aproveitaram e muitos se desvirtuaram dessas informações. Tá? Bom, agora, são muitas as lendas sobre a criação do mundo. Cada civilização tentou, ao seu modo, explicar como tudo surgiu. O homem primitivo necessitava saber disso e era oferecido a ele algo que justificasse a existência do mundo e tudo que nele existe, para que, a partir daí, o homem pudesse iniciar sua caminhada, saindo do primitivo para o homem da atualidade. Será que o homem moderno sabe mesmo como tudo iniciou? Então, eis a pergunta, né? É isso que nós estamos estudando aqui. Então, quando você começar a pensar aí como é que foi a criação, você já tem um norte. E esse norte está gravado no seu inconsciente, porque de qualquer forma você já ouviu isso aí no passado histórico, tá? Só você não deixa emergir para a consciência. Muitas vezes, por causa de preconceitos, por causa de paradigmas, a gente não deixa essa coisa vir. Mas quando a gente começa a estudar assim, isso vai chegando, vai aumentando, né? E vai aprofundando em nós como uma certeza. Guarde sempre uma coisa que eu vou dizer para você, meu amigo. Tudo que chegar na tua mão, você tem que analisar se tem lógica e se tem justiça. Aí você pode aceitar. Tá bom? Porque é assim que tudo é feito. Bom, vamos continuar aqui, olha. A comunidade dos espíritos puros, né? Então, agora nós vamos trabalhar o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel. Ele vai dizer o seguinte, ó, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do planeta por 2 vezes no curso dos milênios. Então, aqui já se tem um avanço nisso tudo. Então, tem o fluido cósmico, cria-se o mundo e tem o seu diretor. Então, e todos os mundos, né, todo o sistema tem os seus diretores. Então, eles se reúnem para decidir coisas relacionadas ao sistema. Estou colocando só no nosso sistema solar, né? Não estou colocando lá na frente. Então, na Terra, Jesus recebe a Terra como um trabalho para ele realizar, que é dirigir a Terra, formar a Terra e dirigir a Terra. Então, essa comunidade de seres angélicos se reuniram perto da Terra só 2 vezes. Uma foi para decidir os destinos da Terra, né? E outra, né, para quando Jesus vinha aqui. Então, eles se reuniram para ver como é que seria a vinda de Jesus para trazer para o mundo a luz do reino de Deus. Percebe? Então, olha como é que vai dando sequência. Então, você já sabe, os antigos sabiam, que existia todo um projeto de formação do mundo, mas também agora nós já sabemos que tem um diretor do mundo, que esse diretor veio aqui na Terra. Então, os espíritos superiores se reúnem próximos da Terra só em 2 vezes. Os Cristos, né? Só quando foi para decidir os pródromos, né? Quando a Terra se lançasse no tempo e no espaço, a baliza dos sistemas cosmogônicos, pródromos da vida, da matéria em ignição, quando a Terra ainda era uma bola de fogo. E aí eles vêm para definir como é que vai ser a Terra, porque também ela tem que fazer parte do sistema, ela tem que ter as estruturas que ajudem o equilíbrio do sistema solar, né? Então eles vieram fazer isso. Perfeito? Muito lindo, né, gente? Vamos colocar aqui ainda um pouquinho, olha. Na sua condição de operários do progresso universal, foram portadores de revelações gradativas do domínio dos conhecimentos superiores da humanidade. Esses espíritos que ajudaram Jesus, que ajudam Jesus até hoje, né? São inspirados de Deus nos penosos esforços da verdadeira civilização. As suas ideias e trabalhos merecem respeito de todas as gerações da Terra, ainda que as novas expressões evolutivas do plano cultural das sociedades mundanas tenham sido obrigadas a proscrever as suas teorias e antigas informações. Então, vejam como é que funcionou. Então, agora nós já temos a Terra. A Terra tem um diretor. O diretor, então, ele convoca, ele chama espíritos superiores para ajudá-lo nessa tarefa.
Então, é tudo muito partilhado, né? Lembrando-nos, porém, mais detidamente de quanto souberem receber a intuição da realidade nas perquisições do infinito, então buscamos recordar o globo terráqueo nos seus primeiros dias. Era mais ou menos uma coisa assim, tá, gente? Uma bola de fogo, né? Uma coisa em formação. Então, o que é a ciência que traz essas informações para nós? O que hoje nós encontramos aí, né, dentro dos compêndios científicos, né? Então, a ciência, ela é o quê? Corpo de conhecimentos sistematizados adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos e formulados metódica e racionalmente. Então, veja você, naquela época, eles não podiam fazer isso. A ciência não podia existir, porque eles não podiam fazer essas análises, né? Eram espíritos muito primitivos. E as escolas fechadas, elas estavam interessadas em ajudar o seu grupo de estudantes, porque provavelmente eram exilados. Ou então eram escolas que preparavam pessoas para ajudar o homem primitivo. Então, a ciência tinha que esperar o tempo dela. E quando ela chegou, ela faz esse trabalho que ela está fazendo aí. Uma pena que ela ainda não se uniu à espiritualidade, né? À transcendência, a Deus. Aí nós temos, né, a Terra com a sua Lua, temos a Terra e temos a Terra no sistema solar. Tá? Vejam vocês que coisas interessantes que são essas. Vamos fazer uma análise disso, um pouquinho mais assim, com a nossa... Então, dentro desse nosso estudo, é importante que a gente considere as informações de Emmanuel com relação à criação da Terra. Então, a Terra, quando ela desloca do Sol, ela vem com uma bola de fogo e ela entra na órbita que é própria dela. E então ela vai sendo moldada, ela vai resfriando, criando as montanhas, né, criando as rochas e o solo. E o Senhor Jesus foi o Espírito que coordenou tudo isso junto com os seus assistentes. Então a Terra não surgiu por acaso, a criação da Terra foi um projeto extraordinário, né, do Senhor Jesus, por isso que fala que a Terra, né, era o casamento de Urano, que é o Deus dos céus, com Gaia, que é a Terra. Aí formou a Terra. Então, é importante que nós estamos tentando entender todo esse processo dos mitos da criação, que a gente possa passar a partir desse princípio. A Terra foi moldada por Jesus, saída do Sol e hoje estabelecida como uma morada de todos nós. Então, gente, dando continuidade, né, ao nosso estudo aqui, esse local que nós estávamos é um santuário, sabe? É lindo, maravilhoso. Um dia nós vamos lá conhecer, né? Muito bem. Na mitologia dos sistemas, na maioria dos sistemas mitológicos, ou seja, a maioria dos sistemas mitológicos é politeísta, que possui um panteão de muitos deuses. Geralmente, um primeiro deus gera todas as divindades para produzir novas gerações. As tarefas são distribuídas e cada deus será responsável por uma parte na criação. Claro, nós estamos falando sobre isso. Então, toda a criação tem os seus espíritos que dirigem, que criam e dirigem. E cada um faz parte de um projeto imenso de evolução. Então, para eu chegar a um ponto da sabedoria superior, extremamente superior, eu tenho que trabalhar aqui embaixo. Né? Eu tenho que aprender a fazer café, eu tenho que aprender a costurar, eu tenho que aprender a amassar pão, sabe? Isso tudo é criação arquetípica para eu chegar um dia a construir uma galáxia e um universo. Tá? Então, continuando, aqui nós temos uma coisa muito interessante. Quem são essas criaturas? São os deuses do panteão grego. Né? Então, você tem Zeus, que é o governador, você tem Deméter, que é a deusa da agricultura. Vai guardando. Depois você tem Hera, que é responsável pelas mulheres, e tem Guerra, que é Atena. Os mares e rios estão sob o domínio de Poseidon. A alegria de Dionísio. Depois você tem Sol, Artes e Caça.
com os cuidados do Apolo, né? Então, Sol e Artes, Apolo. Artemis é da caça, brutalidade é Ares, amor e desejo Afrodite, artesão Hefesto e velocidade Hermes. Então você observa que esses deuses, tá? Vamos colocar aqui, olha, esses deuses, eles estão numa razão direta de forças, não é isso? Observe que cada um deles exerce uma força. Vamos aqui, né? Cada um deles exerce uma força, olha aí. Né? Então, governador, agricultura, as mulheres, né? A guerra, os mares, a alegria, sol e artes, caça, brutalidade, amor, desejo, artesão e velocidade. Então, os deuses são responsáveis por isso tudo. Então, vamos continuar aqui. Vamos em frente. Aí, o que acontece? Né? O espírito, dentro da sua totalidade de humano, eu estou falando humano porque é o que nós conhecemos. Né? Então, nós temos que ser governadores de nós e temos que ter ternura, porque só a ternura que educa. Só o amor faz as almas crescerem no bem, como diz Herculano Pires. Né? Então, nós temos que ter em nós o arquétipo do agricultor, do guerreiro, da fruição da vida, da dinâmica da vida. Temos que ser alegres, temos que ser caçadores, não só a caça de alimentos, né? Caçadores de tudo, né? Temos que ser velozes, o amor e o desejo estão conosco, né? Somos artesãos, porque fabricamos coisas, né? Temos que ser enérgicos, né? E temos que ser artistas, porque, afinal de contas, a arte nos aproxima de Deus, porque Deus faz tudo extremamente belo. O belo é um dos atributos do amor, é uma dos raios do amor, digamos. Então, nós temos que aprender aqui, começar a aprender. Então, na verdade, os deuses somos nós. Percebe? Eu, Deus, aqui no meio, ó, eu, Deus, com esses arquétipos aqui. Tá? Acontece uma coisa. Nós vamos explicar isso. No próximo, vamos ver se está aqui no próximo slide, que eu vou colocar os titãs agora. Então, você tem Teia da visão, Febe da lua, Mnemosine da memória, Temis da justiça, Tétis da água fresca, Reia da maternidade. E depois temos Crios das constelações, Lapeto da mortalidade, Oceanos dos oceanos, Céus conhecimento, Imperium luz e Cronos tempo. Vamos continuar também. Olha só. Aqui nós vamos ter que os titãs são 12. São 6 masculinos e 6 femininos. Vamos estudá-los. Ó. Titãs masculinos. Então, céus é o conhecimento. Crio, constelação que é o entorno, o espaço que a gente está. Lapeto é a mortalidade, ou seja, nós temos que vencer essa mortalidade. Oceano é rios e energia, ou seja, fruições. Né? Hyperion é a luz e Cronos é o tempo. Então, isso tudo, gente, são forças arquetípicas em nós. O arquétipo, veja bem, vamos ver aqui, olha. O arquétipo, ele é uma matriz que vai gerar uma força, que pode gerar uma força muito positiva que vira virtude, ou uma força negativa que vira vício. Percebe? Então, o que a mitologia fala? Ela fala das forças positivas que viram virtudes, que viram deuses. Lembra aquele conjunto que nós colocamos dos deuses? Então, isso tudo são virtudes que vêm dos arquétipos. Tá? São todas elas virtudes que vêm dos arquétipos. Quer ver? Olha, vamos lá. Quando eu falei aqui dos deuses, olha lá, tá vendo? Isso tudo já foi estabelecido em nós. A princípio como matriz arquetípica, né? E depois como virtude, que é o automatismo do arquétipo. Então, agora, nós temos isso em nós, todos nós temos, que já é uma força de virtudes. Então, eu tenho que ter virtudes. Virtudes é que me levam ao bem, sabe? Virtudes é que me levam ao contexto que eu tenho que entrar nele, que é o contexto da lei de Deus, que é o contexto do universo. O universo é um conjunto de virtudes, um conjunto virtuoso. Né? E nós aqui, que estamos nesse processo de evolução, nós temos que criar essas virtudes. A princípio, os gregos estabeleceram essas 12 virtudes. Não tem aquele negócio
da Bela Adormecida, que tinham 12 fadas, que eram das virtudes, e tinha uma fada má, que era do vício, que ela tentou, não era da Branca de Neve, né? que ela tentou machucar a menina no batizado, ela não foi convidada para o batizado, ou seja, o vício não é convidado quando se tem virtude, porque se ele chegar lá e tenta atrapalhar. Então é isso que nós temos que tomar cuidado. Se você é isso tudo aqui, um agricultor, isso tudo, você não tem que pensar só em plantar, colher, não, isso não. Agricultor significa você trabalhar, você plantar coisas, plantar ideias, né? Ser o guerreiro forte, aquela pessoa que luta pela vida, que não desanima nunca e deixa isso tudo fluir com alegria, né? E busca sempre alguma coisa nova, alguma coisa diferente, com a habilidade dinâmica necessária, né? Sempre com muito amor e nessa vontade de realizar tudo isso, sabendo realizar estrategicamente, artesanalmente, estrategicamente, de uma maneira enérgica e sempre ligado à arte. Está vendo? Que coisa linda. Isso são os deuses do Olimpo grego. E agora nós vamos ter o quê? Os titãs, né? Que já falamos aqui, que são as forças arquetípicas, ou seja, o início. Por isso que os deuses vencem os titãs. Porque o deus é a consolidação do arquétipo, e o titã é o arquétipo ainda. Então, nós já colocamos aqui os arquétipos masculinos, e agora vamos colocar os femininos. Ó. Teia é a visão, mnemose, nem a memória. Tétis, a água, que significa fruição também. A Febe é a luz, né? Você vê que a luz está nos dois titãs, masculino e feminino. Depois você tem Temis, que é a justiça, e Réia, a maternidade. Ou seja, são os arquétipos ânimo e ânima. Né? Então, aqui só tem, olha, o ânimo, conhecimento, energia, temperamento, luz, mortalidade, vencer. Mortalidade dentro do tempo certo. Então, tem que aprender com energia, de maneira gradual, temperada, sob a luz dos esclarecimentos, vencendo o meu ser mortal dentro do tempo que eu tenho para isso. Quando no arquétipo feminino eu tenho que ter a visão da luz para que a minha memória esteja sempre estabelecida com justiça, com ternura e com a minha doação materna, que é a doação de fazer o outro da melhor maneira que eu puder fazer. Viu o que é isso? É arquétipo. Então, são os arquétipos. Olha, estou consolidando isso aqui para chegar nos deuses. Ficou claro para você? Sabe, quando a gente aprende isso, fica mais fácil entender a vida. Muito mais fácil. Então, vamos continuar, tá? Olha só, o que o Campbell vai dizer? Que vai corroborar isso aí que nós estamos falando. Olha, no livro As Transformações do Mito, né? Através do tempo, né? Então ele vai dizer o seguinte, olha, eu diria que a divindade é uma personificação da energia que confere uma forma à vida, a qualquer vida, a nossa, a do mundo. As divindades derivam das energias, são mensageiros e veículos, por assim dizer, das energias. A nossa energia arquetípica do início com as virtudes da consolidação. Então, estamos falando coisa errada? Não. Nós estamos aqui com o mestre José Campbell, corroborando, né, isso aí. Então, o livro As Transformações do Mito, né, na página 126. É um livro extraordinário, viu, gente? Bom, vamos continuando aqui. Ó. Nós psicografamos, assim, sem saber direito o que eu estava fazendo, psicografei um poema e falaram comigo do estudo 2 da mitologia, viu? Uma dinâmica do tempo. Vamos lá. Havia um tempo em que a natureza dizia e o homem ouvia e aceitava. Era o tempo do bem que se queria. Depois, tantas coisas surgiram e eram bem necessárias. E o bem que se tinha foi se perdendo, e muitos querendo o mal. Tudo desarrumavam. Eis o homem, muitos heróis, outros vilões, num jogo sagaz, na disputa feroz, e se tornou algoz, não dos outros, senão de si mesmo, colhendo na frente o que atrás fincou. É chegado o momento da redenção, pela arrumação dos cubos e círculos e dos postos compreendidos,
das estrelas surgindo dos céus, de cada qual dentro de si. Salve o homem novo, herói de si mesmo. Em suas jornadas pelas ilhas, em seus arquipélagos de múltiplas possibilidades, as maldades sumirão e o herói vencerá para si. Não é maravilhoso, gente? A espiritualidade nos ajudando, nos dando força nesse estudo. E foi tão interessante que quando nós psicografávamos esse texto, nós estávamos lá no santuário, que eu mostrei para vocês aqui. E, de repente, eu peguei um papel, né, um lápis, e comecei a fazer esses poemas. Muito interessante. Eu fico feliz de saber que a espiritualidade está conosco, né, gente? Bom, estou dando continuidade aqui, ó. O ego está sempre abalado. Ele sempre à procura de alimento de alguém que o aprecie. E é por isso que você está continuamente pedindo atenção. Você obtém dos outros a ideia de quem você é. É o vício. É aquilo que não quer tornar-se, né, um arquétipo para chegar à virtude. Então ele forma um arquétipo para chegar ao vício. Então fica preso aí. Enquanto o espírito não se individualiza, se expressa através do ego. Pode-se dizer, como Joana de Ângeles, que ele não é mau, como muitos pensam. Ele nos representa e nos mostra quais caminhos devemos percorrer para transformá-lo em ego superior. É o que está falando no poema. Tá? Ele ainda é frágil e inseguro. Por isso necessita atenções, carinhos e reconhecimentos constantes. O viciado é assim. Pode observar que toda pessoa viciada em alguma coisa, né, que não leva à transformação em virtudes, ele é assim, frágil, inseguro, ele põe 7 chaves na porta, né? Ele, para sair de noite, nossa, é um problema sério, né? Não sai de jeito nenhum, ele está sempre com medo de ser assaltado, de ser morto, enfim. É o ego inferior. Quando a gente chega na potência da virtude, a gente encara o mundo de frente. Nós subimos no Olimpo, que é a nossa consciência superior, né? E lá na nossa consciência superior, nós somos muito grandes, né? A gente vê o mundo de cima, o mundo fica a meus pés, ou seja, as dificuldades eu venço. Ok? Bom, então vamos continuando. Alguns momentos agora que vamos falar, né? Que estão na mitologia, para a gente entender isso aí. O Ser Supremo. Em quase todos os panteões surge um deus líder. Na Mesopotâmia, Marduk, que reinou depois de derrotar o monstro Tiamat. O céu, contudo, não é uma democracia, e muitas vezes o deus principal chega ao poder pela força. Zeus foi salvo de ser comido por Cronos, por sua mãe Reia. Quase todos os seres supremos são masculinos, barbudos e associados ao trovão. Então, quem são esses seres supremos, senão cada um de nós, em nossas lutas para nos firmarmos após as experiências do mineral, vegetal e animal? Ou seja, a mitologia me pega naquele momento, né, que eu estou começando lá a sair daquelas fases iniciais e me diz, olha, você é um ser supremo, viu? Você tem que ser forte, né? Essa questão de barba, essa questão de falar igual um trovão, né? E masculino, porque o masculino é a força da ação, né, de domínio do mundo, por isso. Então, isso tudo somos nós. Exatamente nós. Tá? Então, tem outro aqui, ó, o Sol. Fonte de luz e calor, símbolo do dia, o Sol é fundamental para todas as mitologias. Seu desfile nos céus levou muitas culturas a concluir que algum ser controlava seu movimento. Para os egípcios, esse ser navegava em uma embarcação e representava a ordem, tendo sido associado a Ra. Para os gregos e romanos, essa carruagem era conduzida pelo deus Hélio. O Sol tem a fissão nuclear, né, que ele vai transformando hidrogênio em hélio. Dentro de cada ser, e controlando sua evolução, existe o Cristo interno, que vai se expandindo gradativamente. Então, esse Cristo se assemelha ao Sol. E somos nós, o Deus Hélio, que vai conduzindo o seu crescimento e trânsito. Né? Então, minha gente, fantástico, né? Como que a mitologia colocou tudo de uma maneira metafórica para nós. A Lua, né?
A lua é feminina. Nas culturas astecas, gregas, mesopotâmicas, a lua era o símbolo da magia, do desconhecido. Já falei de magia, né? Aquilo que a gente não conhece, do desconhecido, que acontece sempre à noite. Formas variadas, mas que encantam. O feminino na Bíblia sai da costela de Adão, está a ele ligado. Na psicologia analítica, ânima é a força que ânimos necessita. Tenho que explicar uma coisa para vocês aqui muito interessante. Olha só. Quando nós estamos encarnados como mulher, o homem, o masculino que temos, né, fica ali junto com o ânima, o ânimo fica junto com o ânimo para fortalecer o ânima. E quando estamos encarnados como ânimo, o nosso ânima fica junto para nos fortalecer. Por isso que a mulher busca sempre o homem, né, ele vai buscar sempre a mulher, porque o que o impulsiona é o seu feminino. E a mulher vai buscar o homem nos seus relacionamentos. Por quê? O que impulsiona é a força feminina, naquela proposta de semelhante atrai semelhante. Pensa isso aí, tá? Bom, sabemos que os espíritos não possuem sexo e que este só se define quando estamos encarnados. Enquanto o ânimo se sobressai, ânima o guia, né? Como uma deusa. Enquanto o ânima se sobressai, ânimos a sustenta como um Deus. Ou seja, nós trabalhando em nós para o nosso crescimento. Magnífico isso, tá? Então, a criação da Lua, né? Então, o Emmanuel vai dizer que nessa computação de valores cósmicos em que elabora os operários da espiritualidade, sob a orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a formação do sistema do satélite terrestre. O programa de trabalhos a realizar-se no mundo requeria o concurso da Lua, nos seus mais íntimos detalhes. Ela seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno da sede do sistema, o manancial de forças ordenadoras da estabilidade planetária. Não está muito parecido com a mulher? Não é isso, gente? Não vocês estão observando isso? Olha que interessante, ela está sempre, né, sustentando, né? Sustentando o homem, ela está sempre trazendo estabilidade, né, para o lar, estabilidade para casa, ela polariza as ações do lar, tá vendo? E ela tem um suave magnetismo. Então, a mulher ela tem essa possibilidade incrível de estabelecer harmonia no lar. Não é lindo isso? Quando as mulheres, cada uma delas entenderem isso, como que vai ser interessante? As estrelas, né? Como aos deuses são provavelmente mais encontrados, como os deuses, né? São provavelmente mais encontrados nos céus, as estrelas são os lugares de onde vieram. Na mitologia nativa americana, contava-se que a avó aranha teceu uma teia que foi então coberta de orvalho. Ela jogou a teia para cima, criando assim o céu noturno. Os gregos as reuniam em constelações, de modo que a ursa menor, eram a ninfa Calisto e o seu filho, transformados em ursos, enquanto a constelação vizinha de Draco representava o dragão morto por Jasão. O que eles começaram a mostrar para as pessoas? Que o céu estrelado ele tinha formas. Então começaram a fazer os desenhos, né, das constelações. Então tinha um urso grande, tinha um urso menor, né? Aí deram os nomes, né? Constelação da ursa maior, do urso menor, e que lá estava a ninfa Calisto, né? A ninfa ela aquela que protege, né? Aquela que inunda de bênçãos, né? Então ali com o filho dela que trabalhando juntos para organizar tudo aquilo, sempre explicando, né, gente? Sempre tentando explicar como é que lembra aquela relação que eu falei para vocês, né? Que eu, tu, o mundo e o céu. Então a mitologia trabalhava isso, tentando explicar como nós estamos em cada situação dessa. Aqui nas constelações a gente vê isso, né? Então somos viajantes no cosmos, uma vez num planeta, outra vez em outro, variando de constelações. Somos deuses cósmicos, vivendo nas estrelas. Só que ainda não sabemos nada disso e nos enterramos aqui, como se aqui fosse o único lugar que tem vida. Não é assim, infelizmente, o que acontece? Infelizmente, né? É assim que acontece. Olha, preste atenção nisso que vamos dizer agora.
Nós estamos aqui em plena natureza. Olha vocês que coisa interessante. Por que isso tudo aqui funciona? Isso funciona porque tudo isso segue rigorosamente as leis de Deus. Você nunca ouviu falar que uma planta dessa, que um vegetal deste aqui, tenha descumprido as normas estabelecidas pelo nosso Pai. Por isso que essa beleza toda funciona assim. E nós podemos ter isso também? Claro que teremos. No dia que todos nós cumprirmos as leis de Deus. Há um detalhe importante. A natureza ela cumpre instintivamente as leis de Deus. E nós vamos cumprir conscientemente. Então esse será o grande avanço do Espírito, quando ele conscientemente entender a sua necessidade de seguir as leis divinas, que são estabelecidas para o bem de todos nós. Então todos estamos convidados a isso. O nosso Pai nos criou para um dia criarmos também a natureza que segue rigorosamente as suas leis. E só faremos isso porque também estamos cumprindo rigorosamente as suas leis. Está conosco. Vamos? Então, amigos, é a proposta, né? Será que a gente quer mesmo isso? Entrar em contato com toda essa criação maravilhosa? Isso é nosso, minha gente. Guardem isso com vocês. Isso não é de ninguém, não. Isso é nosso. Deus criou isso para nós. E por que é que eu fico brigando por um prato de batata frita? Para quê? Para que eu entro numa conversa usando bebida alcoólica? Estou intoxicando o meu organismo físico e mental? Não, gente. Preste atenção. Vá você um dia na natureza assim e tente se integrar a ela, que você vai ver que coisa maravilhosa que é você. Bom, depois nós vamos estudar os deuses apaixonados, né? Os primeiros deuses multiplicavam-se de modo mágico. Os do Olimpo adotavam disfarces para seduzir os outros. As infidelidades de Zeus eram lendárias. Teve pelo menos 40 amantes. Foi o pai de dezenas de crianças. Quem são essas crianças? Quem são essas amantes? As amantes seriam os arquétipos que ele está transformando em virtude. E essas crianças são as virtudes que ele transforma em si. Éricles, Afrodite, Hermes, Dionísio, as musas. Outros deuses do Olimpo também não eram fiéis. Contudo, encontramos Ísis, o arquétipo da esposa fiel, que é do Egito, né? Então, a esposa fiel que sustenta este Zeus, este Deus buscador, esse Deus construtor de virtudes. Deus constrói virtudes. Titãs, arquétipos. Somos pequenos deuses que criamos e recriamos estruturas no inconsciente, multiplicando arquétipos. Cada arquétipo é um filho criado por nós e, através deles, nos potencializamos para aquilo que desejamos. Somos seres apaixonados pelos arquétipos que construímos. Tem gente que é apaixonado pelo que faz, né? Pelo trabalho. E tem gente que é apaixonado pelo mal, né? Depende do que você busca para você, meu amigo, minha amiga. Tem os deuses do clima, né? Para sociedades baseadas em agricultura, o clima é muito importante. Na Grécia, o deus do clima era Zeus, também chamado de ajuntador de nuvens. Ele aparece segurando raios fabricados por cíclopes, gigantes com o olho no centro da testa. No futuro, nós vamos ver com o olho central. É o olho do centro, né? Representado aí pelos cíclopes. Nós seremos fortes, gigantes espiritualmente, com o olho no centro, ou seja, observando tudo ao nosso derredor, que é a visão tridimensional, ou quadridimensional, que teremos no futuro. Em outras culturas também, este Deus aparece, ora segurando um saco de ventos, ora acalmando a tempestade com um sopro. Então, isso retrata bem nós com nossos humores. Às vezes emitimos raios de cólera, outras vezes raios de sabedoria e amor. O cíclope representa um futuro distante, onde olharemos tudo de um centro. O centro é o início das coisas. O self está no centro. Os ventos são recursos que necessitamos para espantar o que não desejamos ou juntar forças para nos limpar e destruir
para reconstruir como uma tempestade. Vocês observam como tudo é explicado? Como a gente encontra todo o texto atual dentro do texto antigo da mitologia? A gente transforma. É só querer. Agora, se eu ficar com essa questão de, não, isso não pode estudar no Espiritismo, aí você vai ficando, né, sem essas informações tão importantes. Meu amigo, minha amiga, Jesus permitiu a mitologia no mundo. Então, você que não quer permitir, por quê? Você é superior a Jesus? Mas eles eram feiticeiros. Não fala que são feiticeiros, fala que são conhecedores. Porque tudo que eles falaram lá, a gente está vendo hoje na ciência, e aqui na formação dos espíritos superiores. Presta atenção nisso, tá? Porque tem muita gente que não quer deixar você crescer, porque ele não quer crescer. Entendi? Não quer dizer que eu seja esse condutor do seu crescimento. Não, é você que constrói e que conduz seu crescimento. Mas é preciso que você tenha um estímulo. É isso que nós estamos tentando fazer aqui. O educador só estimula. Ele não faz pelo educando. Tá? Continuando, então, né? Tem um arco-íris, que isso é interessante, o arco-íris, olha só. De todos os fenômenos naturais, o arco-íris está entre os mais misteriosos e mágicos. No passado dizia que existia um universo sobrenatural. Pela sua forma entendiam ser ele, uma ponte que ligava o mundo dos humanos ao mundo dos deuses. Na Bíblia, era o símbolo da aliança entre Deus e a humanidade. Na Mesopotâmia, a deusa Istar oferece seu colar de arco-íris como uma promessa de que nunca se esqueceria do grande dilúvio. O grande dilúvio foi muito interessante, nós vamos também estudá-lo aqui mais na frente, tá? Então, vejam vocês, né, que o arco-íris sempre é essa coisa de ligar. O céu é a terra, ligar pessoas. Quero contar para você uma coisa muito interessante que aconteceu comigo e que, de repente, pode ser útil a você. Eu tive minha livraria, né? Eu tive uma livraria num shopping aqui na minha cidade de Juiz de Fora. Então, e chegavam muitos livros lá para mim, muitos, que vinham das editoras lá. E um dia chegou um livro sobre os anjos. E eu comecei a ver o livro, né? Tá lá. Anjo fulano, responsável por aquilo, anjo ciclano, anjo, um monte de anjo, né? E diziam que eram os anjos da guarda. E eu ficava pensando, mas que anjo da guarda que é esse? Né? Porque nós temos o nosso espírito protetor, que a gente estuda aqui no Espiritismo. Mesmo a Igreja Católica fala do anjo guardião, né? Outras denominações religiosas também. Mas aquele monte de anjo, cada um responsável por uma coisa, eu ficava impressionado com aquilo. O que significava aquilo? E aí aconteceu uma coisa fantástica. Chegou para mim um espírito, né? Lá naquele momento meu de reflexão, ele disse para mim assim, olha, há uma ponte que liga o inconsciente ao consciente. Porque muitas vezes o inconsciente tem que entregar ao consciente algo para que ele decodifique, que está lá guardado. Às vezes uma informação que nós temos guardadas assim há muito tempo, sabe? Está guardado lá há muito tempo e aquilo tem que ser decodificado. Então o inconsciente traz aquilo para o consciente decodificar. Outras vezes o consciente pega lá nas buscas dele, de acordo com as leis de Deus, e traz para o inconsciente, transita na mesma ponte, para que o inconsciente entenda aquilo que está guardado lá. Então, esse trânsito ele faz ao mesmo tempo. Essa ponte ela é guardada por energias luminosas, que na antiguidade chamava de anjos. Então, quando você está vendo essa quantidade de anjos, são energias luminosas que ficam na ponte onde transita o consciente com o inconsciente. Aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você acredita nisso? Eu acreditei. E me resolveu o problema. Guarda isso com você. Tá? Então, vamos continuando aqui. Ó. Mensageiros dos deuses. Né? Os anjos funcionam como mensageiros dos deuses nas tradições abraâmicas. Tá? Porque esses anjos que ficam lá, como eles são luzes, eles têm uma coisa interessante, que eles entram em sintonia com o que a consciência está buscando. A consciência sempre está buscando a verdade.
quando ela não está enterrada no ego inferior, né? Quando a gente libera a consciência, ela está buscando sempre a verdade. Então, essas luzes que ficam ali transitando naquela ponte, né, do consciente com o inconsciente, elas estão sempre buscando com a consciência essa mensagem de Deus. Então, são os anjos. Agora, pode acontecer também fora de nós. São os espíritos superiores trazendo para nós as mensagens. Então, tudo vai se ajuntando, né? Tudo se coloca, né? Na natureza, tudo se identifica, né? Tudo se aquece, né? Tudo se conforta, desde o átomo ao arcanjo, que começou por átomo. Questão 540 do Livro dos Espíritos. Percebe? Vamos continuar aqui, olha. Os mensageiros de Ísis, o mensageiro de Ísis sempre aparece nos momentos onde se precisa tomar decisões, né? O mensageiro de Ísis é Hermes, conhecido pelos romanos como Mercúrio. Suas sandálias aladas permitiam-lhe voar entre o céu e a terra. Trazia em suas mãos um bastão com as duas serpentes entrelaçadas, chamado caduceu. Sua principal função era levar os mortos. Quer dizer, era tirar a morte da gente. Né? Tirar a morte. Nós precisamos acabar com essa coisa de morte. Em todo o tempo, a humanidade acreditava em mensageiros que vinham em socorro dos encarnados para consolá-los, intuí-los e encaminhá-los no desencarne. O caduceu simboliza o equilíbrio moral e da boa conduta. Então, desde sempre, somos conhecedores deles. Hoje os chamamos de espíritos amigos, e que assim seja. Sabe, meu amigo, minha amiga? Tem os malandros, né? Os deuses malandros, a gente já falou sobre eles, né? Confere aos mitos a impressibilidade, caos e humor. Quase todos são metamorfos, habilidosos. O mais famoso é Loki, o deus nórdico que aprontou todas. Como punição, foi acorrentado a uma rocha onde o veneno de uma serpente goteja em seu rosto. Na mitologia americana, são o coiote e o corvo. Exu é da mitologia africana. Maui é da Polinésia e ele usou a mandíbula da avó para retardar o sol. Há muito dentro de cada um do instinto da malandragem, da camuflagem para enganar, das opções erradas para manusear situações, modificando resultados. Ficarão presos em algum local do umbral até aprenderem. As gotas de veneno que gotejam sobre eles foram fabricadas por eles mesmos. E Jesus disse, né? Haverá choro e ranger de dentes. Eles já sabiam disso lá no passado, né, gente? Eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento a ela. Não foi o que Jesus falou? A gente vai, né, colocando isso tudo aí para as nossas reflexões. No mundo inferior, a maioria das mitologias concebe a área abaixo da terra como sendo o mundo inferior e lugar dos mortos. Os gregos chamavam de Hades ou Tártaro. Eram abismos de sofrimentos habitados por monstros do caos. O Tártaro não é diferente do inferno cristão, o domínio de Satã, do inimigo, né? O mesmo se verifica na mitologia mesopotâmica. Então, desde o início da humanidade, o umbral que estudamos hoje foi retratado sob diversos nomes. Este umbral, ou subterrâneo, está igualmente dentro de cada um que o aceita como padrão de vida. Jung os denominava, né, de o reino das sombras ou complexos. É preciso extirpá-los. É preciso estabelecer locais dentro e fora de nós que sejam de luz e aconchegos. Então, tinha os demônios também, que desempenhavam uma série imprevisível na mitologia, às vezes instigando o mal, às vezes punindo os malfeitores. Nas mais diversas culturas, como a hindu, mesopotâmica, budismo, judaico-cristã, lá estão eles, detestados, porque são representantes do inferno. Os demônios sempre foram detestados e lembrados como os que vão fazer justiça quando se erra. Então, na tradução exata dessa palavra, demônios são mensageiros, do bem ou do mal. E todos os temos dentro de nós. Às vezes somos do bem, outras vezes somos do mal. O que não se define, não se conhece, e não se conhecendo, pode ser um gigante de pernas tortas, andando, caindo, levantando, enquanto não se decide qual mensageiro deseja ser. Aí eu te pergunto, qual mensageiro você quer ser? Qual daimon você quer ser? Sócrates tinha um daimon maravilhoso, né? Era o mensageiro do bem. E você?
O que você quer? Né? O que você escolhe? Bom, então tem outros seres sobrenaturais, né? Nas mitologias estão repletos de criaturas sobrenaturais peculiares, gigantes do gelo, inimigos ocasionais, mas também podiam ser seres interessantes, como as ninfas, que cuidavam dos jardins paradisíacos. Existiam as moiras, seres da justiça, que essas eram temidas, né? Hoje sabemos que os espíritos não morrem nunca e que ficam por um tempo transitando entre encarnados e desencarnados. Ora, ninguém vira santo de um dia para o outro. Assim, os seres invisíveis podem ser levianos, maus, bons conselheiros ou ainda extremamente perversos. Como somos gratos à doutrina espírita por nos falar e ensinar sobre eles, né, gente? Causas de muitas dores, né? Como obsessão ou de paz, como a luz dos entendimentos da vida espiritual. Então, hoje nós temos essas informações dos seres sobrenaturais, que são esses espíritos, do bem ou do mal. Ninguém vira santo da noite para o dia, né? Bom, então, terminando o nosso estudo, o nosso resumão de hoje, né? Podemos dizer que mitologia é a dinâmica da espiritualidade superior para ajudar o homem no trânsito do primitivismo para os montes sagrados da consciência desperta. Veja bem, então, desde o início, nós tivemos essa dinâmica para transitar para os cumes do Olimpo, dos montes sagrados. Concordam, gente? É isso. Temos que pensar assim. Você está no Olimpo ou você está no Tártaro? Depende do seu nível de consciência. Então, vá para o Olimpo, para os montes sagrados, que lá vai ser bem melhor. Tá? E o nosso próximo estudo vai ser a criação da Terra, que vamos iniciar, né, no próximo vídeo, né, na próxima possibilidade de aprendermos um pouco mais. Eu estou terminando agora, né, esse estudo com vocês, muito agradecido a Deus por estarmos juntos até aqui. Quero dizer para você que vamos estudar, gente. Mitologia é uma ferramenta. Espiritismo, uma ferramenta. Cristianismo, o sol. Então, para chegarmos ao grande sol, precisamos dessas ferramentas. Psicologia é uma ferramenta. Todas as ciências da Terra, ferramentas. Então, vamos nos integrar a isso, porque nós temos que chegar ao grande sol, que é o cristianismo. E o cristianismo vai tratar do Cristo, que somos nós. Então, esse grande sol que está dentro de nós. Estamos todos convidados a ele. Muita paz. Muito obrigado por você ter estado aqui conosco, né? Fique com Jesus. Até o nosso próximo estudo. Obrigada por estar conosco nesse episódio de Mitologia em Pauta. Esperamos você no próximo estudo para mais descobertas e reflexões. Até lá!